Fala aí, torcedor do nosso canal do Flusão, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Vasco e Fluminense no Maracanã, clássico carioca, primeira partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vamos trazer aí os palpites dos comentaristas, a Renata Fão, Renato Giovanelli, Cicinha do Dracena. Vamos trazer aqui, vamos reagir no nosso canal, mas antes quero trazer as promoções e ofertas de hoje do Mercado Livre, o YouTube em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee, e estamos aqui trazendo as ofertas do dia. Assista ao debate, o debate está bem legal, e após ao debate você dá uma conferida aí nos produtos que estão em oferta no dia de hoje. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, manda esse vídeo aí para quem é acostumado também. Se a sua esposa compra, pede ela para sempre que ela comprar aqui pelo nosso link, vai estar ajudando demais. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto aí falando mais da partida. Muita gente para ser uma partida em alto nível é o que nós desejamos. Tudo bem, Igor Dorileu? Ontem o Corinthians levou a melhor. Quem será que vai aproveitar mais o confronto daqui a pouquinho, hein? O Rio de Janeiro continua lindo. Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto, que a gente vai começar a descobrir hoje mais tarde aqui no Maracanã. Mais uma noite de Maracanã com torcida dividida, com as duas torcidas nas arquibancadas, como costuma acontecer nesse clássico carioca. Para o jogo de domingo, a segunda partida, os ingressos já estão esgotados, mas para o duelo de hoje à noite ainda há entradas disponíveis para os setores mistos e também para o setor destinado à torcida do Fluminense. O setor sul, são dois times que buscam o bicampeonato. O Fluminense foi campeão em 2007, o Vasco em 2011, e a Copa do Brasil é uma competição muito importante também do ponto de vista financeiro, né? Sempre importante a gente lembrar disso. Quem avançar dessa semifinal já garante pelo menos 33 milhões de reais em premiação, essa que é a premiação para o vice-campeão. E quem levantar a taça fatura 77 milhões, uma grana importantíssima para qualquer clube planejar o ano de 2026. E no caso do Vasco, é a única chance de estar na Libertadores, assim como os outros três rivais. A gente lembra que o Fluminense já está garantido na fase de grupos da principal competição do continente, por ter terminado o Campeonato Brasileiro na 5ª posição. Falando sobre a campanha de cada um na Copa do Brasil, são dois times que estão desde as fases iniciais da competição mata-mata. O Fluminense tem uma campanha mais sólida, só perdeu um jogo que foi para o Bahia fora de casa, reverteu esse confronto aqui no Maracanã, deixou para trás também o Internacional, enquanto o Vasco, apesar de estar invicto no torneio, teve mais dificuldade para chegar até aqui. Precisou da disputa por pênaltis em duas oportunidades, diante do Operário e também diante do Botafogo. A gente preparou uma matéria contando como chegam Vasco e Fluminense para essa semifinal da Copa do Brasil. Foram 3 meses aguardando ansiosamente pelas semifinais da Copa do Brasil. Enfim, chegou o dia. Mais tarde, no Maracanã, Vasco e Fluminense começam a disputar um lugar na decisão. Essa será a 3ª vez em que os rivais irão se encontrar no mata-mata do torneio. Em 2000, o tricolor levou a melhor nas oitavas de final depois de 2 empates, se aproveitando do gol marcado fora de casa, que ainda funcionava como critério de desempate. Já em 2006, o Cruz Maltino seguiu para a final após uma vitória, com gol de Edilson Capetinha e um empate. O histórico deixa claro, nesse tipo de jogo, cada detalhe faz a diferença. O momento é favorável ao Fluminense. São 7 jogos sem perder. No Maracanã, sob o comando do argentino Luiz Ubeldia, foram 10 partidas até aqui, com 9 vitórias e apenas uma derrota. E adivinha para quem? Justamente para o Vasco, na última vez em que as equipes se enfrentaram, há 2 meses. Alento para os vascaínos, que só viram o time ganhar um dos últimos 8 jogos. Foram 7 derrotas nesse período. O Fluminense está vindo de um bom momento, então quinta-feira e domingo vai ser um jogo bem difícil, mas a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo. Eu acredito que
ser um jogo muito difícil. A gente conhece o nosso rival, conhece o treinador rival, sabe da maneira com que ele gosta de jogar. Já vencemos eles no Carioca, eles nos venceram no Brasileiro. Um clássico não dá para você tirar um time como favorito, por mais que o melhor momento seja o nosso do que o deles. Mas clássico é clássico, eu tenho certeza que estamos super preparados para fazer esse jogo e que a gente possa ser melhor do que o Vasco. Do lado Cruz Maltino, Fernando Diniz não vai poder contar com o Lucas Piton, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Puma Rodrigues deve ser mais uma vez improvisado na lateral esquerda. Luiz Ubeldia também tem uma baixa importante. Canóbio está suspenso. Soteldo é o favorito para começar jogando no ataque. O que vem jogando o Soteldo nas últimas 2 partidas, mas o Canóbio também é um jogador fundamental pela velocidade e poucos atacantes se sacrificam para voltar para a marcação como ele faz. Muito diferente, assim, tá muito bem no Fluminense. Agora, palpite. Cicinho, quem vence hoje, Vasco ou Fluminense? Hoje, 2-1 Fluminense. Ronaldão. Hoje, 2-1 Vasco. Edu. Renata, eu vou no empate, 1-1. Mureteiro. Então eu vou em 2-2. Vai. Então eu vou com 2-2. Eu vou mudar meu palpite. Eu quero emoção até o final. Seguinte, falando nisso, aumente a emoção da sua torcida com a BandBet. Hoje é dia de emoção. Vasco e Fluminense se enfrentam no primeiro confronto da semifinal. E claro que na BandBet tem aposta especial para esse jogão. E o melhor, com ganho turbinado. Presta atenção, que a melhor jogada é a seguinte. Aposte que o primeiro gol da partida vai sair nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Se acontecer, você leva 8 vezes o valor apostado. 8 vezes o valor apostado. É isso mesmo. Basta qualquer um dos times abrir o placar no início do segundo tempo. E pronto, você garantiu essa bolada. Simples assim. Não perca mais tempo no banco. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e entre para o jogo. Oferta limitada e válida apenas para apostas de até R$25. Diversão exclusiva para maiores de 18 anos. BandBet, um lance e infinitas possibilidades. Jogue com moderação. Foram vendidos e aí é meio a meio, certo, Rafa? Então vai estar daquele jeito que a gente gosta do Maracanã. Como diriam os românticos, né, Bruno, Jailson, Breler, vai estar com um colorido todo especial. O bom e velho estádio Mário Filho, Maracanã, tempo sagrado das decisões. E hoje, não, mas domingo com certeza mais uma delas, né? Porque só um dos 2 cariocas avança à final da Copa do Brasil versão 2025. O paulista Rafael Claus é o árbitro designado para comandar o jogo das 8 horas da noite aqui no Maracanã, com promessa, assim, de casa cheia, meio a meio. O setor misto é aquele das partes centrais, tanto do lado da tribuna como do lado oposto. Então ali os torcedores vão ter aquela condição de uma convivência mais harmônica e a torcida do Fluminense preponderantemente posicionada no setor sul e a do Vasco no setor norte. Esse clássico dos anos anteriores vinha tendo muita rivalidade, desde aquele problema envolvendo o novo Maracanã, quando o Fluminense fez questão de utilizar o setor sul por uma questão contratual com a concessionária e o Vasco não quis abrir mão dessa situação por uma questão histórica. Há argumentos de parte a parte. Isso foi aumentando esse clima mais beligerante entre os 2 clubes. Todavia, pela ótima relação que hoje tem Mário Bittencourt, ainda presidente do Fluminense, e Pedrinho, presidente do Vasco, as negociações para o tratamento dos clássicos entre ambos estão um pouquinho mais suaves. Na temporada 2025, são 3 jogos com 2 vitórias do Fluminense e 1 vitória do Vasco, exatamente a última pelo segundo turno do
Campeonato Brasileiro, 2-0 aqui no Maracanã. Em relação à preparação dos dois times para o jogo de hoje, algumas mudanças, né? Eu destaquei na primeira participação que o técnico Fernando Diniz colocou um Vasco reserva para o jogo contra o Atlético Mineiro. Tomou de 5-0, não desgastou praticamente nenhum titular, então o Vasco está com a sua formação principal descansada para o jogo de hoje. Uma semana só treinando. Já o Fluminense teve que jogar contra o Bahia com o seu time principal, porque pretendia conquistar, e acabou conquistando, uma vaga para a fase de grupos da Conmebol Libertadores do ano que vem. Então o Fluminense vem de um jogo mais recente com o seu time principal. Uma outra mudança em relação aos dois times versa sobre a concentração. O Vasco, que é o mandante, concentrou. Os jogadores ontem à noite já foram para um hotel, estão dormindo junto com demais funcionários do departamento de futebol, enfim, aquela concentração dos anos 80, 90, início do milênio, o Vasco fez para o jogo de hoje. Já o Fluminense não. Os jogadores estão se apresentando agora, meio-dia e meia, lá no CT Carlos Castilho, para o almoço, descanso, preleção e a vinda aqui para o Maracanã. Em comum, os dois times também têm os desfalques importantes. Piton não joga pelo Vasco e o Canóbio, suspenso, não joga pelo Fluminense. E isso impacta diretamente nas estratégias para o jogo. E se você me permite, Bruno, até podemos começar o debate sobre isso, em cima desse tema. Porque sem o Piton, o Pumita Rodrigues vai ser o titular da lateral esquerda do Vasco, jogando improvisado. Já fez algumas boas partidas atuando por aquele setor. A dúvida é de que lado o Zubeldia vai escalar o Soteldo, que será o substituto do Canóbio. Kevin Serna é um jogador que tem características e capacidade de jogar pelas duas pontas. O Soteldo prefere o lado esquerdo, só que do lado esquerdo, os confrontos diretos, os embates individuais, serão com Paulo Henrique, que tem um potencial de marcação superior ao do Pumita. Então, fica essa questão aí a ser discutida estrategicamente, como os dois técnicos vão posicionar os seus jogadores para poder ter vantagem nos chamados duelos individuais. Além disso, em relação ao Fluminense, ainda tem uma dúvida no meio-campo se joga o Nonato ou se joga o Hércules. Pelo segundo tempo que fez contra o Bahia, eu tenho o sentimento que o Hércules volta ao time titular. As cartas estão na mesa e tem o clássico logo mais aqui no Maracanã. Rio, 32 graus, com sensação térmica de 36, Bruno Vicari. Daquele jeito, hein, Rafa? E, aliás, essas cartas na mesa, você destacava aí uma carta que é importante, é a última aí da nossa linha, ó. Os números, claro, do Coutinho são importantes, do Ryan, do Acosta, mas do Serna, porque o Rafa falava dessa possibilidade dos lados, né, de onde o Soteldo jogaria. Isso pode mexer com o Serna também, que é um jogador que tem 18 gols e 8 assistências nessa temporada. Então a minutagem dele 12, é menor. Oi? 12, desculpa. 12 gols e 8 assistências, isso. Então, Breileiro, o que você acha? Por onde que tem que jogar o Soteldo? É nas costas do Pumita ou é nas costas do Paulo Henrique? Não, mas às vezes ter um jogador como o Soteldo, de velocidade, que vai para o drible e que exige maior marcação, ajuda a neutralizar um ponto forte do adversário. O Vasco sobe muito bem também com o PH na força, no arranque, e ter um jogador para sobrecarregá-lo ali pode fazer com que o Vasco tenha mais dificuldade de sair pelo lado direito. E o Serna, desde o Alianza Lima, é um cara que tem facilidade para jogar nas duas, né? Ele até no Alianza Lima jogava muito pelo lado esquerdo, cortando para o meio. Então vejo que essa não é uma questão para o Fluminense. A tendência até que os dois, durante o jogo, troquem de posição, até para confundir a marcação do Vasco. E do lado do Fernando Diniz, é pensar muito mais até no aspecto emocional do time do que necessariamente na abordagem tática. Essa formação, depois que ele tira o Verratti e coloca o Ryan para jogar mais centralizado, já está consolidada no Vasco. Não há muito ali o que resolver. A dificuldade sem o Piton, de certa forma, é atenuada, porque o Piton já não era mais aquele jogador influente em assistências com a saída do Verratti, mas tem uma dificuldade do Pumita com a marcação, um jogador que dá mais espaço por ali, até por não ser a perna dominante dele pelo lado esquerdo. Mas é muito do Vasco o momento que está vivendo. O Vasco chega cabisbaixo, de 8 jogos, perdeu 7. Mas é outra competição. O jogador sente também, as coisas não estão fluindo, tudo que o Vasco tenta fazer, nada dá certo. Aquele jogo contra o Inter, um ponto totalmente fora da curva, até pelas condições ali do gramado, o gramado molhado, um dia de chuva em São Januário.
E o Fluminense, 7 jogos de invencibilidade, confiança lá no alto, já garantiu vaga direta na Libertadores, tem uma mochila até menos pesada. O Fluminense, recentemente, foi campeão da Libertadores. O Vasco não ganha um título desse tamanho desde 2011, são 14 anos. Então, tudo isso pesa contra o Vasco e o Fernando Diniz vai ter de trabalhar esse lado mental, de mobilizar os jogadores por aí. A urgência do Vasco por um título é maior que a do Fluminense e talvez o Fernando consiga, por aí, tirar um coelho da cartola, porque se for o Vasco da reta final do Campeonato Brasileiro, vai ser presa fácil para o Fluminense. Não é? E se o retrato for esse, o Flu da reta final do Brasileiro e o Vasco da reta final do Brasileiro, o confronto já está decidido. Tem que pegar o gancho do jogo de ontem, as duas partes. Tanto o Fluminense quanto o Vasco, de pegar ali quem era o favorito, o Cruzeiro. Como é que foi o jogo ontem? Corinthians jogou e o Cruzeiro basicamente alçou bola na área. Então o Fluminense, o Zubeldia tem que pegar o gancho do jogo de ontem, por exemplo, para justamente que os jogadores observem, favoritismo, beleza, fica lá do lado de fora, do lado dentro de campo a gente tem que jogar. E o Diniz tem que fazer justamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Favoritismo ficar fora, dentro do campo a gente tem que pegar, apagar tudo que a gente fez nas últimas semanas, nos últimos meses, que foi complicado, foi ruim, e agora a gente tem que jogar aí 2, 3 jogos, né, 2 jogos para a gente conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. Taticamente falando, em relação a Soteldo, o Serna, eu acho que o Zubeldia vai ficar aí trocando o lado. Ele já faz isso com o Canóbio também. Com o Soteldo, basicamente, eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa. É muito tranquilo os dois jogam. Tudo bem, o Soteldo prefere o lado esquerdo, mas o Soteldo já jogou pelo lado direito também, algumas oportunidades. Provavelmente, o que eu acho que vai acontecer, ele vai começar, por exemplo, o Serna pelo lado direito e o Soteldo pelo lado esquerdo. E aí vai perceber quem está com mais dificuldade ali, né, na marcação e tal, e vai fazer uma troca. Aí fez a troca ali com 15, 20 minutos, e aí bateu os 30 e tantos ali do primeiro tempo, vai trocar de novo. Vai trocando. E ele vai fazendo isso justamente para o marcador não se acostumar com quem ele vai pegar ali de referência e para os jogadores terem a oportunidade de um enfrentamento diferente. Do lado do Diniz, já para passar a bola para o Breler ou para o Rafa Marques, que seja, eu conversando com um amigo meu na Vascaíno, né? Eu não concordo, já falei isso daqui algumas vezes. Com o que você não concorda? Com a questão do Ryan centralizado, não adianta. Para mim, você tira o melhor jogador da temporada do Vasco, né, da função que ele poderia executar, que é aberto pelo lado direito. Só que ele mesmo virou para mim e falou assim, cara, tá bom. E vai fazer o quê? Não é que ele tem tanta opção assim. Exatamente, a questão de opção. A única opção é voltar o Verratti. A questão do Verratti, que não entrega tanto, né, com a bola rolando, aí seria a opção o David, só que aí o David também não chega a entregar muito quando tem a oportunidade. GB ainda é muito jovem. O GB muito jovem. Enfim, e aí o Ryan acaba pagando o pato, tem que jogar um pouco mais centralizado. Ô Rafa, eu vou me despedir de você, mas só antes uma questão. O Vasco, ele tem essa capacidade de fazer o que o Corinthians fez, de tipo mudar a chave assim para a Copa? Porque, por exemplo, o Vasco fez isso contra o Botafogo, mas esses últimos meses no Brasileirão não foram bons. Ele consegue fazer o que o Corinthians fez? Consegue. Elementos para isso tem. O Vasco tem capacidade de fazer um jogo surpreendente. E o que seria um jogo surpreendente essa noite? Não só um jogo de controle técnico, porque isso é a premissa das equipes que o Diniz escala. Nem sempre ele consegue fazer isso, ter mais posse de bola, trocar mais passes, mas ele sempre tenta isso. Mas eu digo do ponto de vista da confiança mesmo, né? De fazer o Fluminense, de repente, imaginar o Vasco mais retraído, porque sabe que o favoritismo está estabelecido pro Flu, por esse retrospecto recente, e de repente o Vasco tomar iniciativa e sufocar, fazer marcação muito alta como costuma fazer, e o Fluminense não ter saído de bola, isso pode acontecer. Foi mais ou menos o que o Corinthians fez ontem em alguns momentos, e teve até um bom controle no primeiro tempo, quando fez 1-0, jogava melhor do que o Cruzeiro, depois soube administrar o resultado. Talvez o Vasco tenha uma estratégia parecida para o jogo de hoje. A minha dúvida é se o Vasco consegue, sem a bola, ter o nível de comprometimento que o Corinthians teve, para poder continuar nesse gancho comparativo. Eu acho que não. O Vasco tem jogadores hoje que são muito melhores condicionados fisicamente, que conseguem entender o papel tático,
quando o time está sem a bola de recomposição, de ocupação de espaço, mas que não são fisicamente privilegiados para aguentarem um jogo inteiro numa rotação tão alta como essa. Talvez seja o caso de usar um pouco mais um banco que o Vasco até agora na temporada não mostrou ter, mas pode ser que hoje algumas peças, Tietê, jogadores que entrem, David, ajudem principalmente nesse aspecto. Falamos muito sobre a questão da movimentação do ataque do Flu. O Diniz pode fazer a mesma coisa também, né? Ele pode inverter o lado do André Gomes, jogar para o lado direito, ou então inverter o lado do Nuno Moreira para o lado direito e deixar o André Gomes mais espetado pelo lado esquerdo, que é onde ele rende mais. Também tem esse outro lado, né? O Vasco também pode oferecer uma novidade tática para o Zubeldia e causar algum tipo de desconforto para o técnico do Fluminense. Agora, não dá, Bruno, Jailson e Breler. A gente precisa ter critérios para poder estabelecer o nosso juízo prévio de valor sobre expectativa de jogo, né? E tudo que o Fluminense tem feito e tudo que o Vasco não tem feito seria até um desafio à lógica aprontar outro favorito para o confronto que não seja o Fluminense. Agora, a vantagem do clássico é que justamente ele é o evento que mais aproxima a possibilidade do favorito não triunfar. E isso pode acontecer nessa semifinal, até porque são 2 jogos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Vasco e Fluminense, o Rafa Marques trazendo as informações direto do Maracanã. Tem tudo para ser um jogaço e o Tricolor vai em busca aí de uma vitória para sair na frente no duelo, que serão 2 partidas, as 2 acontecendo no Maracanã. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui trazer os produtos que estão em oferta no dia de hoje. Agora dá uma conferida aí, link na descrição do vídeo. Aí abaixo tem os produtos e você adquirindo qualquer produto, seja esses que eu coloquei ou até mesmo outro produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Os produtos de hoje, ó, bem bacana aí, ó, a televisão 1139, olha essa TV aqui, ó, Smart TV, R$ 770, rapaz, 32 polegadas, 32 polegadas, R$ 770, barato demais aí, Mercado Livre, aí, ó, kit 4 cuecas, R$ 64, tênis da Nike, 289, muitas ofertas aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.